Bom, então vamos lá. Agora o que que eu vou fazer? Vou lá vou abrir meu VS Code, né, vou abrir ele aqui. Vou fechar aqui, tá, se eu não me engano é Kit, certo? Fechar, não vou fechar totalmente não. Vou abrir meu VS Code. Eu já tenho aqui, não sei se vocês perceberam, que quando vocês entram lá no lá na ati numa atividade, tem 2 scripts lá que vocês vão precisar executar, tá. É um script de inclusão dos cadastros da Copa do Mundo, que eu coloquei já numa pasta, e tem um outro script que chama Copa do Mundo Inclusão Movimentos, tá. Esses 2 scripts eles estarão lá na atividade, então vocês não precisam se preocupar, ó, assim, é gigante, é legal depois pegarem para dar uma estudada, certo? Então vocês não vão precisar fazer, só vão precisar criar o banco, né. E aí pessoal, antes de tudo, o que que eu fiz aqui, né, eu fiz uma eu fiz um jeito que é o seguinte, quando eu for desenvolver meu banco, em algum momento eu vou executar esse banco, certo? Eu vou executar ele com um comando que chama source. Para eu fazer esse comando source, eu preciso saber onde está o meu arquivo SQL, tá? Então o que que eu fiz? Eu fui lá na pasta local, C2 pontos, criei essa pasta construção banco Copa, e eu vou criar meu script aqui. Por quê? Porque quando for executar esse script, eu não vou ficar procurando lá, documentos, área de trabalho ou ir à pasta, pegar todo esse caminho. Então, para facilitar, eu deixei ele na raiz, né, criei uma pastinha na raiz e deixei lá, tá bom? Essa é a intenção, certo? Então o que que eu vou fazer aqui, né, primeira coisa, eu vou criar esse banco com esse arquivo vai chamar criação banco copa ponto quê? Ponto SQL, né, que é SQL, tá. Aí tem outro detalhe pessoal, no VS Code existem algumas extensões, né, e eu baixei uma extensão, que na realidade não era a que eu queria. Tem uma extensão que era muito boa, que eu formatava o código de uma forma lá que eu já era acostumado, né, e eu perdi aquela extensão, não lembro mais o nome dela, baixei outra que deixa tudo na mesma linha, então, enfim, eu desisti de usar aquela extensão. A única coisa boa dela é que ela mostra aqui, né, que eu estou trabalhando com SQL e ela faz as cores ficarem mais legais, então fica mais tranquilo, certo? Então vamos colocar aqui, eu vou colocar um comentário, né, vou colocar um comentário aqui, criação do banco banco Copa do Mundo, certo? E aqui eu vou começar a criação. Tem um detalhe pessoal, normalmente quando a gente começa um banco, né, a gente vai lá, cria as tabelas, faz um monte de coisa, e a gente esquece algumas coisas, né. O principal que a gente esquece é esse aqui ó, create database e Copa do Mundo, Copa Mundo, né, Copa do Mundo, Copa Mundo, tá. Então a gente acaba esquecendo, né, eu acho engraçado isso daí, porque que acontece? Quando a gente executar o script, ele vai fazer todos os comandos de uma forma sequencial, né, e se você não criar o banco, você não tem nada, né. Então vocês lembram, eu não criei o banco lá, se eu tivesse criado lá, create database Copa do Mundo, quando eu rodasse esse script, ele ia funcionar, por quê? Porque você tem um banco lá. Né. Mas no caso aqui não tem, porque eu não criei, né. Então por isso que precisa, tá. Uma outra coisa, quando a gente usa aqui em caps lock, né, em letra maiúscula, o SQL ele não te obriga, tá, a usar dessa forma nem da forma minúscula, ele não é case sensitive. Ele não é, mas por convenção, né, que não é algo oficial, mas entre o pessoal que desenvolve, o pessoal gosta muito de usar ele em maiúsculo. Tá, então eu vou usar em maiúsculo, tá bom? Mas ele não é case sensitivo. Tem outra coisa também, quando a gente cria o banco, que a gente não pode esquecer, que é usar o banco, né, o famoso use, né, porque se você não tem o banco,
não tem como você, aliás, se você não usar o banco, você não consegue fazer mais nada, né, então você precisa disso, certo? Então aqui pessoal, aqui eu faço basicamente aquele negócio que eu fiz lá no MySQL, né, e bom, e aí o que que eu vou fazer? Vou lá naquele meu, vou entrar de novo aqui, certo? De novo aqui, puxar um pouquinho para cima, e aí o que que eu vou fazer? Eu vou fazer aquele comando que eu comentei com vocês, para criar esse banco aí na via script, certo? Que esse comando é o seguinte, esse comando chama source, certo? Dois pontos. Aí source, o que que eu vou fazer? Ele vai procurar, né? Ele vai procurar esse banco e ele vai lá no meu C dois pontos, né? Que é onde eu coloquei aquele código. Lembra que eu comentei com vocês? Cadê? Lembra que eu comentei com vocês, ó, construção banco Copa, né? Então eu vou, deixa eu copiar ele aqui, eu posso copiar o endereço aqui, ó, fica mais fácil. Deixa eu ver, aqui, ó. Construção banco Copa, né, que vai ser aquele arquivo, que é esse arquivo aqui, ó, esse arquivo meu aqui, que é criação traço banco traço Copa, né? Então fica aqui, criação traço banco traço Copa .sql, certo? Então, quando eu executar esse arquivo aqui, se tudo der certo, se tudo der certo, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai criar um banco chamado Copa do Mundo e ele vai usar o banco Copa do Mundo. É a primeira coisa que ele faz, né? Então vamos lá, vou fazer o teste agora, não passar vergonha. E, ó, deu certo aqui, ó. Já mostrou que deu certo em alguma coisa, então vamos lá. Então como a gente vai saber se ele está aqui, né? Show databases e se aparecer um Copa do Mundo, tá o Copa do Mundo aí, ó. Tá? Tá o Copa do Mundo aqui. Certo, pessoal? Então eu vou apagar esse banco, que eu não vou ficar fazendo isso daí até o final, tá? Eu só mostrei para vocês, só para ver como o script funciona, para a gente deixar bonitinho, e logo mais eu vou executá-lo de novo, tá? Database Copa do Mundo, show database, tá? Já está morto aqui o nosso banco, certo? Então, vamos lá. Então, eu vou começar agora criar o nosso script, né? Então, o script já está funcionando, né? Nosso script aqui de criação do banco já está aqui. Então, pessoal, existem algumas coisas o que eu posso dizer para vocês? Que quando você cria um banco, ele ele é muito restrito a algumas coisas, né, ele faz algumas perguntas e às vezes ele não deixa fazer. Por exemplo, você não pode criar uma tabela que seja repetida, né, você não pode criar uma tabela com o mesmo nome. Então ele tem essas questões aí e ele acaba que ele barra ali o seu script, tá. Então para a gente evitar que aconteça isso daí, né, esse problema quando a gente for executar o nosso script, a gente vai colocar algumas medidas, de prevenção, como se fosse isso, tá. Algumas medidas de prevenção no nosso script para a gente quando for rodar o script, ele rodar bonitinho lá sem ter algum problema, certo? Como são essas medidas? Eu vou falar para o meu branco que ele vai fazer o quê? Ele vai dropar, que é apagar, uma tabela se ela existir, certo? Drop table if exist, igual para que deixa eu ver. Ah, então eu vou falar isso para ele, ó. Você apaga essa tabela se ela existir, tá? Então você apaga a tabela se existir tal tabela, tá? E quais são as tabelas? A gente vai lá ver lá no MySQL, que eu tenho a tabela, tem tabela país, eu tenho a tabela jogos, são 8 tabelas, né? Então vamos lá, país, aí eu não vou ficar copiando e colando, eu não vou ficar, né, fazendo várias vezes, são 8 tabelas, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tabelas.
Fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8, né? E aí aqui tem o quê? Tem jogos. Tem jogos. Deixa eu ver. Tem estádio jogador. Estádio jogador. Estádio jogador. Aí tem gols, substituição. Gols. Substituição. Lembra, pessoal, sem acento, sem ser cedilha, essas coisas, tá? Então, não precisa. Aí, cadê? Aqui, ó, perdendo aqui. Gol, substituição e cartão. Falta cartão e grupo, né? Cartão e grupo. Cartão, grupo, certo? São 8, né? Bom, e aí, o que que eu vou fazer? Vou criar um comentário aqui, certo? Comentário aqui e lista tabela dropar, tá? Então essa é o que eu vou fazer aqui, tá? Então caso exista a tabela eu vou dropar, tá bom? Então pessoal, isso aqui é uma medidinha, né, de meio que de restrição ali para você evitar esses erros e para o script funcionar bonitinho, né? Senão você vai fazer lá, ele vai ficar dando erro, você não vai achar o que que é. Então a primeira coisa que você faz é isso daí. Se a tabela, primeiro, né, cria o banco principal, você usa o banco, e aí depois você apaga as tabelas se elas existirem. Por quê? Porque dá de você executar o script e já existe uma tabela lá, e aí você tem esse problema. Aqui em cima eu poderia colocar o drop database também, né, se ele existir, tá. Como aí não tem lá, então nem vou mexer, mas eu poderia também colocar, seria uma medida também de prevenção de erros, né, tá bom? Bom, agora vamos lá para criar as tabelas, né. Então, criação de tabelas. Criação de tabelas. Criação de tabelas, tá? Aí, pessoal, criação de tabelas é a coisa mais simples do mundo. Create table, o nome da tabela, no caso aqui vai ser país, tá? E aí, a gente vai fazer de uma forma que é o seguinte, como tem bastante campo a tabela, o que que eu vou fazer? Eu crio essa estrutura aqui, ó, basicona, ó, de um create table, tá? É como se é parecido com um comando em uma linguagem qualquer, certo? Então você consegue fazer isso. E aqui para facilitar, o que que eu vou fazer? Eu vou criar os campos de uma forma, vou deixar indentado, né, para ficar bonitinho e para não dar problema e para ficar visualmente mais legal, tá? Então aqui nessa linha 19, o que que eu fiz? Eu criei um campo ID país, que ele vai ser de inteiro, e aí eu coloquei um detalhe aqui que, lógico, se vocês estão assistindo esse vídeo, vocês viram as aulas anteriores, e vocês sabem o que é uma chave primária, certo? Então a chave primária é um identificador único que eu vou ter aqui nessa minha tabela, né? O identificador único de país vai ser o quê? ID país, certo? E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar seleção, que é um outro campo, tá? Isso aqui, pessoal, eu tenho uma listinha do lado aqui, mas isso aqui tudo se relaciona, é relacionado a isso aqui, ó. De país, seleção, continente, técnico, grupo, mas isso aqui eu não vou colocar toda hora essa tela aqui, senão a gente não, senão não fica ruim aqui, tá? Então eu tenho um bloquinho de notas aqui que eu consigo colocar tudo, tá? Para ficar mais fácil. Então esse aqui vai ser um varchar, né? Vai ser um varchar de 45, seleção varchar de 45. Aí vai outro campo que tem lá que chama continente. Continente vai ser outro varchar de 45, certo?
E aí depois o continente vai ser o técnico. Opa. O técnico, que vai ser outro varchar de 45. É meio padrão, tá, pessoal? Esse varchar 45, varchar 50, enfim. Não tem, então. E aqui vem o grupo aí de grupo, tá? Porque você precisa ter esse campo, que depois quando você fizer o relacionamento, né, com uma chave estrangeira, você vai utilizar isso aqui, certo? Então aqui, pessoal, o que que eu fiz aqui? Aqui eu criei uma tabela, certo? Então eu criei uma tabela país, com ID país, um varchar aqui da seleção, coloquei a continente, coloquei o técnico e o grupo que ela tá, certo? Bom, então vamos lá fazer aquele nosso teste, né? Vou lá no meu script, vou vir aqui, eu vou voltar lá. Aí, pessoal, tem um truquezinho aqui, que quando vocês colocam a setinha do teclado para cima, ele mostra os comandos, né? Então por isso que eu não fechei a tela. Ele mostra os comandos que você já deu, tá? Então a gente já tinha dado aquele último lá, que foi esse aqui, ó, que é o source, certo? Então vou executar o source, ó. Deixa eu ver. Ok, 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 ok. Pum, tudo deu certo. Vamos ver se deu certo. Show. Show databases. E Copa do Mundo tá lá. Aí já tá usando o Copa do Mundo, né? Então eu vou criar show tables. Vai aparecer que tabela? Vai aparecer a tabela que eu criei, que foi país. Ó, tabela país. Ah, então eu vou. E tem outro comando aqui, ó. Desk, se eu não me engano. Agora eu acho que tá certo. Desk país. Deixa eu ver se é isso. Isso, ó. E mostra aqui quais são os campos da minha tabela país, né? E pode ver, pessoal, conforme você vai mexendo mais aqui nessa linha de comando, você vai encontrando mais truquezinhos assim, né? Então, por exemplo, eu quero saber como o que que tem nessa tabela aí, né? O que que tem, não, como ela é constituída, né? Então tem lá, ó, ID país, que é um inteiro, ID o campo seleção, que é um varchar, se ele permite nulo ou não, eu sei qual que é a minha chave primária, né? Por default, né? Por padrão, como ela vem nula, né? Ela vem sem nada, né? Então aqui é mais um truquezinho que a gente tem, tá bom? Então agora prometo, não volto mais aqui enquanto a gente não acabar a nossa tabela, tá? Então deixa eu lá, drop, drop database, Copa do Mundo, vou apagá-lo de novo, certo? E agora ele está morto, não existe mais. Oh, show databases. Show database, ó, não tem mais, certo? Vamos voltar lá para o nosso codigão.